Olá, começamos uma edição especial e inédita do domínio público pela TV Câmara NH. Neste encontro, estamos recebendo os chefes dos poderes executivo e legislativo de Novo Hamburgo, a prefeita Fátima Daut e o vereador Felipe Cumbrão. Este programa marca o aniversário de 91 anos da nossa cidade. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, presidente. É um prazer tê-los aqui conosco. Você é o nosso anfitrião. Sim. Né? Boa tarde, Jaime. Boa tarde, prefeita. Honrados com a sua visita aqui hoje, o Poder Legislativo. Também boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham através da TV e através da internet. E temos um agradecimento especial pela vinda da senhora. A senhora veio aqui como candidata e agora a primeira vez, depois já como prefeita. Prefeita eleita. É uma honra estar aqui, conversar com todos e na presença de vocês, Jaime, Felipe, né? Então vamos lá, acho que temos aí um assunto muito importante para conversar hoje, muito legal também, porque é falar do nosso município. Pois é, e o que falar dessa data, 91 anos de Novo Hamburgo? É uma cidade que a história dela, eu nascida e criada aqui, né, em Novo Hamburgo, eu acho a história toda, né, o todo, ela é uma história encantadora. O Felipe, mais do que ninguém, como historiador que sabe das lutas da nossa cidade, do povo de Novo Hamburgo e dos arredores para se construir a cidade que temos hoje. Então, falar desses 91 anos é falar com orgulho, sempre com orgulho de Novo Hamburgo. E a senhora completou no primeiro ano, né? Passou os 90 anos, que também foi uma marca histórica, né? Primeira mulher prefeita, 90 anos do município e agora 91 anos também, marcando o aniversário de primeiro ano já em alguns meses. Né? Eu faço uma brincadeira sempre com isso, porque quando eu estava presidente da Associação Comercial, eu comemorei os 90 anos da CI, porque a CI de Novo Hamburgo ela é mais velha do que o próprio município, né? Ela é mais antiga. Então, naquela época, eu comemorei os 90 anos. Quando assumi enquanto prefeita, eu comemorei os 90 anos do município. Agora eu brinco que espero comemorar os meus 90 anos, né? Não, com certeza. E essa data de 91 anos, agora a gente aí vamos caminhar rumo aos 100 anos de Novo Hamburgo. E o nosso presidente, o nosso escritor, né, faz todo um trabalho de pesquisa forte na nossa história. Marca esse 91 anos. Olha, a marca de uma comunidade com muito trabalho, uma comunidade que em todos os períodos de dificuldade soube superar as dificuldades, em alguns mais, outros menos, mas superou, né? Eu digo, às vezes a demora, dependendo do período, mas assim, uma cidade que, veja, lá em 1927, quando se emancipou, era a segunda cidade mais rica do estado do Rio Grande do Sul. E perdemos alguns postos, mas também em outras regiões e outros estados, esses locais se desenvolveram mais, muito mais do que no passado, do que eram no passado. Então hoje nós ainda somos a 5ª maior cidade em economia, a 8ª maior cidade em população, nós somos ainda muito fortes e mais, eu costumo dizer, mais muitas vezes do que nós realmente pensamos que somos. Quando foi realizado o filme Movimentos, que pudemos participar, contando essa história, e eu ali vi muito nas apresentações e mesmo no decorrer dessa linha com os entrevistados, esta forma de hoje nós buscarmos esta identificação novamente com o que é nosso, com tanta coisa que Novo Hamburgo fez e faz de bom para o próprio município, para a região, para o estado, para o país. Como é bonito a gente ter uma cidade que é uma das cidades mais importantes do nosso país, que é conhecida lá fora. Exato, e que viveu esses ciclos, né? Porque o que aconteceu com Novo Hamburgo, assim, porque isso é fato, a economia é assim, né? Ela vive de ciclos, né? Então Novo Hamburgo passou por vários ciclos e sempre se fortaleceu. Isso que é importante. Nós chegamos aos 91 anos, uma cidade fortalecida, que passou por um ciclo muito bom, uma cidade extremamente rica, né? Há alguns anos atrás, na época do Coreiro Calçadista, então nem se fala, né? Era chamado oásis dentro do Brasil. E ali nós construímos uma estrutura na cidade muito boa. A cidade hoje oferece grandes instituições de ensino, por exemplo, né? Nós temos prestadores de serviços muito bons. Então, veio daquele ciclo
uma estrutura muito boa. O que nós precisamos hoje, em termos de economia no município, é fazer uma mudança nesse modelo econômico, porque, como eu disse, são ciclos. Né? Precisamos entrar em um novo ciclo. Bom, um crescimento, justamente retomando essa parte histórica, o crescimento, né, de calçados, da indústria coreiro-calçadistas em décadas passadas, aqui chegaram muitos migrantes. E desses migrantes se encontraram também uma cultura que já aqui estava instalada. Como é que foi esse impacto desse contingente de pessoas que vieram de lugares como outros estados, às vezes do norte, do nordeste, ou seja, vieram de todos os lugares do nosso país, chegar aqui com uma cultura alemã, né? Se deparar também com esses fundamentos que alicerçaram a estrutura dessa cidade. Eu acredito que quando chegaram aqui em 1824 já tiveram um grande impacto, né? Porque não havia praticamente sociedade, né? Tiveram que começar praticamente tudo do zero. E o município de São Leopoldo, na época, era a sede. Agora o Império pouco ajudou essas famílias, né, que tiveram que ir muito por elas, né, junto com as entidades, e já criando esse certo associativismo, esse certo cooperativismo. Agora, no decorrer, algumas décadas, foi cada vez fortalecendo mais, até talvez essa imagem germânica, essa identidade germânica, mesmo que vieram para cá famílias de origens africanas, de origens portuguesas, né, e que eu costumo dizer na década de 70, 80, no grande auge das migrações, já houve uma quebra no período da Segunda Guerra, com a nacionalização e quando os hamburguenses foram proibidos de falar alemão, de ter material em língua alemã. E que, na verdade, isto foi ruim, assim, a forma que o Estado, na época, acabou com parte assim, da preservação da cultura. Agora, ao mesmo tempo, havia uma necessidade de integração, porque mesmo que eram filhos, netos de alemães, alguns mesmos alemães, mas a maioria eram brasileiros, já eram hamburguenses, né, e precisavam se incorporar, né, a essa identidade também. Agora, esse período da década de 70 e 80, eu acredito que ele ainda é mais marcante, porque é um período que vem pessoas de diversas regiões, né, e não só, como você pontuou, não só do estado, quanto de outros estados, né, e aí dá uma diversidade ainda maior, porque eu digo assim, apesar de hoje as bases da nossa sociedade, a gente buscar, a própria CI foram famílias de origens alemãs, empresários de origens alemãs, né, e as instituições como a Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, como o Colégio Santa Catarina. Agora, o que faz também essa cidade tão rica foi de fato essa diversidade, porque os grupos que vieram, os africanos são um grande número, depois vieram italianos que puderam deixar uma grande contribuição, tem Società Italiana, tem várias atividades culturais tão fortes, tão presentes, e eu acredito que todos esses períodos da história foram períodos também com dificuldades das pessoas se integrarem. Agora, mostra o quê? Uma sociedade hamburguense sempre de braços abertos e uma sociedade formada por imigrantes e que recebem bem as pessoas. E eu posso até contribuir nesse relato histórico, porque eu faço um pouco parte dessa história também. Um pouco antes, anos 60, meu pai veio para Novo Hamburgo. Meu pai não era brasileiro, meu pai era português. Então, anos 60, início dos anos 60, vieram muitos estrangeiros para o calçado. Porque como Novo Hamburgo estava na fase, no auge de começar a produzir muito sapato, precisava no município profissionais que entendessem de sapato. Assim como a China veio e buscou profissionais aqui, naquela época Novo Hamburgo buscou profissionais de fora, e aí veio uma leva, veio meu pai era de Portugal, veio o De Nicola, veio o Carrasco, que eram pessoas de outros países que vieram para Novo Hamburgo para trabalhar com o sapato, para mostrar, para ensinar a fazer sapato. Então, essa história rica, ela teve também a fase ali nos anos 60, início dos anos 60, da vinda desses estrangeiros para contribuir com a economia do município e com a história coreiro-calçadista. E acabaram contribuindo, além disso, cultura, né, religiosidade, várias questões. Exato, e deixaram um legado muito importante, eu vejo isso assim, porque a cidade cresceu muito,
E aí veio outro ciclo mais tarde, que meu pai viveu já mais na fase em que ele já estava quase parando de trabalhar, que foi a fase das exportações. Aí Novo Hamburgo passa a viver um outro momento, que é um momento em que ele se internacionaliza, a cidade fica americanizada. E a gente começa a ver um modelo totalmente diferente, onde toda aquela cultura alemã que nós tínhamos, muitas coisas começaram a se apagar, né, Felipe? Assim, começaram a se usar mais nomes americanos, porque nós tínhamos aqui, então, ali na década de 80, um grande número de exportadoras e muitos americanos que fixaram residência em Novo Hamburgo trabalhando com a exportação de calçados. Por isso é que eu digo, a nossa história é muito rica. Nós vivemos vários ciclos e esses ciclos é que construíram essa cidade que nós temos hoje. Interessante que o imaginário, até mesmo eu sou de Porto Alegre, né, vim para cá há 1 ano e meio atrás, mas no imaginário, mesmo quem é da capital, é que aqui é a terra de alemão, né? Claro que a gente encontra, né, toda a sociedade, muitas pessoas são de famílias alemãs. Mas uma coisa que é perceptível aqui é a falta, às vezes, de por exemplo, um restaurante alemão, algo que dê mais característica à cidade. Mas isso é o resultado desse período da exportação. Foi ali que houve essa mudança, porque antes tinha. Mas com a chegada da exportação, Novo Hamburgo se internacionalizou com tantos americanos aqui e aí que nós perdemos essa identidade. Ali que nós começamos a deixar de ter o restaurante alemão. Mas me parece mais, prefeita, que é mais interno, porque externo ainda há essa dicotomia, né? Esse paradoxo, vamos dizer assim, porque as pessoas de fora pensam que aqui ainda é isso, esse imaginário ainda é forte, né? O nome é Novo Hamburgo, que deveria ser Nova Hamburgo, né? E não dá para resgatar isso? É essa a questão. Eu acredito que um pouco, né, no ponto de vista assim, exato, de preservação, de eventos, né, de atividades culturais relacionadas. Outras coisas elas se tornam mais difíceis quando não existe mais, por exemplo, um convívio com o idioma alemão, quando é difícil também, por exemplo, em outros municípios que tão bem colocaram, por exemplo, estudar o alemão nas escolas. Agora, nós temos municípios onde toda a rede escolar dá o número de alunos de uma escola de Novo Hamburgo, né? Então, algumas coisas elas são mais difíceis, claro, não exclui assim de propormos e de pensarmos. Agora, eu vejo que algumas coisas elas de fato, por exemplo, Novo Hamburgo é lembrada e vai ser lembrada pela sua história ligada também a seu formato mais, digamos, germânico. Agora, bem alemães, a gente vê mais municípios mais ao interior, como Ivoti, como Dois Irmãos, como Morro Reuter. E aqui nós temos já essa cidade diversificada que pode nos trazer, inclusive por essa diversificação, muito mais elementos. E, por exemplo, poucos municípios têm sociedades de comemoração relacionada ao carnaval, como Novo Hamburgo tem. Novo Hamburgo, é São Leopoldo, é Porto Alegre, e mesmo quando falamos de restaurante, claro, infelizmente pouco temos relacionado à culinária germânica. Agora, nós temos culinária italiana, japonesa, mexicana. Então, eu vejo assim, eu vejo que a gente consegue ter essa tanta coisa justamente por ser esse município tão grande, em número de população, em economia, em área territorial mesmo. Mas eu concordo também que precisamos ter assim, esse resgate, porque o nome sempre será Novo Hamburgo, o nome sempre remeterá a essa nossa origem alemã, né? Então, esse resgate de ter ali o restaurante que serve a salsicha bock com a mostarda, isso tudo precisa ter. Eu acho que aos poucos a cidade começa a resgatar. Eu acredito que isso vem assim, vai chegar um momento em que a gente conseguirá resgatar. Já temos o Festival da Cerveja na FENAC, né? Então, vamos lá. Sim. E qual a importância de relembrar a história da nossa cidade, né? Por que é importante fazer esse resgate? Olha, um povo aspectos culturais, econômicos. Já dizia, né, um antigo escritor, que um povo sem história é um povo que não sabe de onde veio e não sabe para onde vai, né? E também uma coisa, só ama quem conhece, só tem amor por uma comunidade, alguém que saiba, né, como que se estruturou, como que funcionou.
E eu vejo assim que Novo Hamburgo nós temos muito ainda para reavivar isso nas pessoas, no professorado, nas escolas, porque N coisas, faltava muito material didático sobre a história do município. Claro, também o sistema educacional foi montado de uma forma que a gente sabe muitas vezes, muito mais nós brasileiros, independente de ser aqui ou em outro estado, muito mais sobre a história dos outros países, a nossa própria história. Então, cabe a nós, enquanto agentes políticos entre executivo e legislativo, nós auxiliarmos, a fomentarmos isso, a aumentarmos. Por exemplo, Novo Hamburgo, no passado, tinha todo um passeio pelos espaços turísticos. Agora a secretária de Educação, Maricela Guazelli, recentemente, junto com a sua assessoria, em contato nosso com o projeto, por causa do projeto, especialmente do vereador Mirim, já nos trouxe essa ideia de reavivar isso, de continuar isso bem um transporte nesses espaços, A gente não pode, na minha visão, a gente não pode esperar muitas vezes de que quem tem 40, 50, 60 anos e não viveu isso. Agora a gente pode, enquanto agentes, proporcionar aos menores, aqueles especialmente no 4º e 5º ano, que se estuda a história do município e do Rio Grande do Sul, proporcionar a eles conhecer, porque assim eles vão cuidar mais da cidade, assim eles vão amar mais, eles vão ter uma relação ainda maior e melhor lá com o Parque Floresta Imperial, com o patrimônio histórico de Hamburgo Velho, com o seu próprio patrimônio da sua escola. Nós temos 86 escolas municipais e algumas têm 60 anos, 65 anos. E esse resgate, principalmente junto aos pequenos, porque eu como urbanista, gosto muito de citar o Jaime Lerner, ele sempre diz, se a gente quer que alguma coisa dê certo, comece pelos pequenos. Então tem que começar lá na educação, lá na cultura, educação para os pequenos, porque aí sim eles vão resgatar. Porque o cidadão, se ele não conhece a história da sua cidade, os jesuítas têm uma frase que eu repito sempre, quem não conhece a sua história está à deriva na sua existência. E se a gente conseguir fazer com que o cidadão conheça a sua história, que ele ame a sua cidade, que ele lute e brigue pela sua cidade, que ele queira o melhor pela sua cidade, que ele faça, mas assim, com autoestima, com vontade de construir, não de desconstruir, de construir, nós conseguimos resgatar o pertencimento. Isso é o que o cidadão precisa. Não é só o que nasceu em Novo Hamburgo, é aquele que veio de fora e que chega aqui, está morando 1 ano na cidade, 2 anos na cidade, mas ele vê que os movimentos da cidade acolhem, que a própria comunidade gosta da cidade, ele pertence também. Então, ele passa a ter esse sentimento de pertencimento. É isso que o cidadão precisa ter. Ele precisa ter essa sensação, essa vontade de se sentir de pertencer à cidade. Bom, vocês percorreram vários caminhos até chegarem como chefes de um poder executivo, chefe do poder legislativo. Então, como é para vocês falarem, nesse local de fala de vocês como chefes, falar sobre a cidade, que representa falar sobre a cidade? Isso no aspecto mais contemporâneo. Você quer começar? Eu digo que, como prefeita hoje de Novo Hamburgo, como uma pessoa nascida, criada na cidade, meus filhos nasceram aqui também, tenho uma paixão imensa por Novo Hamburgo. E hoje prefeita, eu tenho muito orgulho, Então eu acho que é isso que, enquanto nós estamos como representantes, eu no executivo, o Felipe aqui no legislativo, a minha palavra é orgulho. E também muita responsabilidade, que eu acho que é isso que tem que nortear o nosso caminho. Primeiro nós temos que amar a cidade, porque se nós só cuida quem ama, Então a gente precisa amar a cidade e ter muita, mas muita responsabilidade com cada ato, ter foco e orgulho de estar no cargo onde nós estamos hoje. Bem, é algo que eu também muito sonhei, já desde os 16 anos militando na política, com filiação partidária, depois concorrendo. Às vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas tu és jovem, estás aí na vereança, nem digo à frente do legislativo mesmo, na vereança, mas tivesse sorte.
Eu disse, olha, a sorte, né, é resultado de muito trabalho, fé, né, resiliência também, né? Quem tem fé não precisa ter sorte. Pois é. E a gente poder, no dia a dia, estar, eu digo assim que hoje eu estou muito feliz mesmo por estar no Legislativo, por estar propondo, sempre digo, temos as limitações, sim, do próprio Poder Legislativo, agora podendo fazer a diferença na vida das pessoas através do mandato, através de um projeto de lei, de uma demanda, das solicitações, e poder, quando ir a uma instituição, a uma entidade, sempre, a gente representa a comunidade, a gente representa o mandato e a gente propõe melhorias, propõe formas de poder fazer melhor, poder fazer diferente, poder estar, como digo assim, ainda mais envolvido, né, conhecendo ainda mais a cidade. Eu sempre digo para mim que é vou dizer assim, uma honra, né, poder estar à frente do Legislativo e na vereança. Eu digo que o trabalho dos livros e da pesquisa me fez conhecer parte da comunidade, as demandas, as situações. E hoje, o mandato permite ainda mais estar assim conectado, né, com várias situações. Porque na política eu vejo que a gente sente muito de perto, muito mais de perto, é muito mais latente, é muito mais, mesmo que antes, o Felipe jornalista, assessor de imprensa, a Fátima Dalta empresária, presidente da CI, mas na minha visão, hoje nós conseguimos sentir ainda mais, assim, é algo mais de a gente ir num evento e alguém vir conversar conosco, aqui na Câmara, o número de pessoas que chegam, né, poder sempre sentir como está a comunidade e procurar apresentar melhorias para todos e para todas. E a complexidade, né, Felipe, também, Jaime, disso tudo, porque não é simples tu administrar. Eu que estou no Executivo, né? É uma cidade de 270 mil habitantes, com várias demandas e que tu precisa atender à medida do possível, porque existe sempre o limitador de recursos e tu precisa fazer as escolhas e tu tem que também ter projetos, tu não pode resolver aqui porque tu sabe que tu vai resolver daqui a 2 anos, porque tem um caminho para se percorrer, então existe toda uma complexidade. Então o cargo que nós ocupamos, como eu disse, de responsabilidade, nos dá muito orgulho, nos dá muita honra, mas temos a consciência da complexidade e sabemos o quanto não é fácil e quanto é uma luta diária, porque é 24 horas por dia, todos os dias. A cidade não para, não dá para passar a chave na cidade e dizer assim, agora eu vou passar o final de semana, não tem como, né? Então, é muito trabalho e realmente eu acho que estar no cargo, tanto legislativo quanto executivo, a pessoa que assume, né, o cidadão que assume, ele tem que ter essa consciência de que é preciso, acima de tudo, muita responsabilidade, muito equilíbrio, porque é complexo e são ações e são problemas muito grandes sempre. Sempre há problemas para resolver. Bom, nós vamos a um breve intervalo desculpa interromper. Eu ia dizer assim, no popular se diz, né, não se pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, isso, né? Eu diria, na política, a gente tem que assoviar, chupar cana e cantar ao mesmo tempo, né? Então, de tamanha sim, a complexidade, mas, assim, o quanto realmente nos alegra, assim, estar hoje com esses compromissos. E com o pé, o senhor pode bater tambor também. Pode aproveitar alguma coisa. Então, nós vamos a um breve intervalo e retornaremos no próximo bloco. Fique conosco. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã.
A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia. cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença bem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação da prefeita Fátima Daut e do presidente da Câmara, Felipe Cumbral. Bom, senhora e senhor, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre economia, né, e também política, né? E entrando nesse aspecto político, como se dão as relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo? Começa. Deixa o Felipe começar. Sim. Eu digo que muitas vezes o debate ele acaba sendo muito acirrado, mas também muitas vezes muito pesado, sabe? Existem várias formas de construir e, bem, cada um tem um perfil. Acredito, assim, que o meu é o perfil do diálogo e de várias formas que temos de poder trabalhar as questões da cidade, para as pessoas e, bem, que pese que o executivo tem que, como diz o nome, executar quase tudo, praticamente dentro da cidade, é sempre levar, estar, encaminhar. Eu sempre digo, quando atendo as pessoas, nós não temos a caneta, mas levamos até quem tem a caneta, né? De fato, sim. A prefeita e o secretariado. E assim, eu vejo que nós conseguimos ter uma harmonia, que nem sempre existiu, e talvez nem sempre existirá, mas assim, essa harmonia nossa, assim, no diálogo, porque eu vejo que isso é o princípio, assim, para que as coisas, eu escuto muitas pessoas dizendo, claro, as pessoas se identificam com cada um, né, aqui dentro do legislativo, né, se identificam daqui a pouco lá no executivo, mais com um secretário, com outro, né, com algumas, em que pese que esses dias, quando uma pessoa me disse assim, mas boa parte das coisas chega a vocês, né, bem, e como que funciona isso? Eu digo, bem, mas a população não vota no secretariado, a população vota na prefeita ou no prefeito, em alguns outros municípios, e vota nos vereadores. Então é normal que as demandas cheguem mais para nós, né, na verdade para os 14, para a prefeita e o seu vice-prefeito. São 16 pessoas eleitas para legislar ou executar uma área, né, com o compromisso, como você colocou, né, que tem Novo Hamburgo. Então eu vejo assim, nós aqui sempre essa questão da forma de quando as pessoas vêm aqui, quando nós podemos ir também ao executivo, assim, nesse sentido de trabalhar várias questões sempre
da minha visão pelo menos, não que não exista o debate, não possa ter, não vai haver o debate, mas assim a gente poder harmoniar, porque já é o harmonizar, né? Seria, não quero inventar aqui uma nova palavra, né? Mas assim, já vivemos uma sociedade tão difícil, né? Um país tão difícil e com situações tão delicadas. Então a gente procurar também através da construção, e da construção não pode ser só no debate, no diálogo, mas assim do diálogo e das ações, né, entre legislativo e executivo, para que o que a gente precisa é a população sempre num bom atendimento. E o debate, como bem disse o Felipe, o diálogo, esse é o debate bom, é o debate no diálogo. Agora o debate da agressão, esse nem vale a pena entrar. Então, tudo se constrói através do diálogo, desde que haja a intenção deste diálogo, né? Então, eu vejo hoje, por exemplo, a relação com o Felipe, uma relação de muito diálogo, sempre tivemos isso. Dentro da prefeitura com o legislativo, há um diálogo. É claro que a prefeita, ela está envolvida em todas, imagina, são todas as secretarias que chegam à prefeita. Então, eu tenho que trabalhar na gestão, na administração, na execução. E aí nós temos o diálogo ali, temos o chefe de gabinete, temos o pessoal que faz o diálogo com a Câmara de Vereadores. Mas quem conhece a minha história, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa sempre do debate bom, que é do debate, do diálogo, né, da conversa construtiva. Mas tem uma particularidade, uma peculiaridade, que a senhora é eleita pelos 4 anos e a cada ano é trocado o chefe do Poder Legislativo. Sim. Então também essa é uma situação que se torna também mais, não digo mais difícil, mas que exige também um pouco mais de trânsito. Como é que também é o seu ponto de vista? Faz parte da política, né? Essa é a regra, né? Eu entrei sabendo que a regra era essa. Isso vai acontecer sempre, então a gente sabe que vai haver essa mudança e o diálogo sempre se dará com quem quer dialogar, né? Tu não consegue dialogar com quem não quer. E dentro do executivo, entre nós, é sempre aberto ao diálogo, né? Estamos sempre abertos, tanto que, como isso a imprensa sempre coloca, os nossos secretários estão sempre à disposição, quando a Câmara chama, vem aqui, prestam esclarecimentos, estão sempre à disposição. Então nós temos sendo como um princípio da administração, o diálogo. Perfeito. Bom, vamos entrar agora um pouco na economia. Novo Hamburgo, sempre conhecida, né, nacionalmente como capital nacional do calçado, sendo redundante, né, mas ela diversificou, Novo Hamburgo diversificou muito a economia. Quais são hoje as nossas referências, além do calçado e da indústria coureiro-calçadista? Novo Hamburgo teve que ir mais para a área comercial, embora também é um retorno a uma vocação antiga, porque Novo Hamburgo Velho surgiu como uma área comercial forte, né? Posto de vendas, exato, compras e vendas. Da família Schmidt, da família Kerstin, da família Zimmermann, que eram os pioneiros na época de Hamburger Berg ainda. É claro que, se nós observarmos que em 27 nós tínhamos, como poucos lugares no país, uma diversidade industrial, que depois nós não tivemos na década de 70 e 80, né? Isso também faz entender por que quando deu não só a crise, as crises do sapato, do calçado, boa parte da cidade perdeu com isso. É uma cidade que vinha numa crescente populacional, claro que também pouco se organizou para isso, a questão aí também eu acredito que o próprio poder público e o poder privado na época pouco elaborou assim essa organização de uma cidade, para onde crescia, de que forma crescia, né? E isso, boa parte dos problemas, não tenho dúvidas, hoje do legislativo e do executivo que chegam a nós, né, de uma cidade que cresceu de forma desorganizada. Agora, Novo Hamburgo tem, a Fátima logo no início falou assim, por exemplo, a diversidade na questão da educação, nos polos na área da educação. Quer dizer, nós temos isso, nós temos alguns cursos e algumas formações, por exemplo, nós em 70 e 80 e até antes, né, como você falou a história do teu pai lá na década de 60 já, né, nós tínhamos sim uma grande produção, mas os técnicos vinham de fora.
Hoje nós temos os técnicos indo para fora, porque o conhecimento é formado aqui, é gerado aqui, é gestado aqui. Isso é fantástico, isso poucas cidades têm. Agora, eu também acredito que nós, um dos erros foi não ter criado, por exemplo, um distrito industrial ou um parque industrial, né? Porque o bairro industrial é muito pouco para a necessidade que havia. E também a gente conhece que não é, de fato, ali onde ficou boa parte da indústria. E quando outros municípios criaram, tiveram muito êxito, inclusive no retorno depois com o imposto. E isso é algo que ano passado, em alguns momentos já debatemos, inclusive com o Paraskevi, quem sabe com uma iniciativa de um parque tecnológico, né, e de outras, algumas informações eu já busquei, já também pude contribuir, né, de certa forma, porque eu vejo que isso são formas de a gente, quem sabe, né, melhorar, fomentar, sem dúvida, né, assim, gerar ainda mais, né, emprego, oportunidade, renda, né, para a nossa cidade. E nós estamos trabalhando muito nisso. O que hoje, dentro da tua pergunta, Jaime, o que hoje Novo Hamburgo tem de potencial é o comércio e a prestação de serviços, né? A indústria nós ainda temos, mas ela diminuiu muito, né? Perdemos muita indústria. Então, o que nós fizemos? E isso era algo que eu trabalhei muito tempo, até por ter vindo de dentro de uma associação comercial, industrial e de serviços. Percebia que Novo Hamburgo necessitava dessa virada, né? Viver um novo ciclo, um novo modelo econômico. E nós temos que entrar para o novo mundo. E o novo mundo está em cima da tecnologia. Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos, e já é uma realidade no município, o projeto está indo para a fase final, né, o projeto, e aí nós já vamos fazer a reforma do prédio, nós vamos ter o nosso primeiro centro de inovação tecnológica. Mas um centro de inovação tecnológica totalmente diferente, onde nós estamos buscando o DNA também da cidade, que é calçadista, mais a questão da saúde, que vem ali com a nossa agora universidade, tendo curso de medicina, então nós estamos unindo vários fatores, então aproveitando da história, do DNA, do conhecimento que já temos e colocando um parque tecnológico já em funcionamento no município. Então, nos próximos 2 anos, nós temos aí um parque tecnológico a pleno e com o segundo já em andamento, que será lá naquela área aonde vai sair o Boulevard Germânia, né, que é uma contrapartida então do Grupo Zafari, uma área que será doada ao município, e lá também terá um outro parque tecnológico. Mas como lá vai demorar um pouco mais, nós já agilizamos aqui criando esse novo parque. E esse novo modelo que está sendo conversado através das entidades empresariais junto ao empresariado local, então, que são conhecedores, que querem fazer uma diversificação da sua matriz produtiva, estamos aí, trabalhando por um novo ciclo, um novo modelo econômico que, de novo, eleve, né, sustente a economia do município, gere muito mais emprego com salários bons, porque quando a gente fala em tecnologia, nós estamos falando nisso também, né? E vamos entrar neste novo modelo e vamos, sem dúvida nenhuma, ter uma cidade planejada para daqui a 50 anos, no novo ciclo, dentro desse novo mundo, né? Não adianta a gente olhar para trás e querer viver do passado. Nós temos que valorizar o nosso passado, aprender com ele e continuar andando para frente, olhando para o futuro. Bom, presidente, lembra, no ano passado nós fizemos uma visita a Bicalçados, onde lá se falava em 80% da inteligência do calçado. 87%. Então, entra justamente nessa parte, se aproveita então essa questão... Exatamente, a inteligência do calçado. Que, embora a gente não produza mais tanto, o principal, que é a inteligência, ela ainda está aqui. Né? Como o senhor falou sobre a questão dos técnicos, nós estávamos enviando técnicos para fora. E essa inteligência ela é importante ainda, é necessária manter aqui. E a gente vê o quanto o conhecimento é importante. O quanto só... A gente vê isso na história das famílias, é uma história cíclica. Tem famílias que tiveram patrimônios enormes, né, e perderam isso. Agora, aqueles que puderam investir na educação, na formação cultural dos seus filhos, dos seus netos,
Eles perderam, infelizmente, uma parte do patrimônio, mas eles estão hoje numa situação boa financeiramente, né? Porque investiram também no seu próprio conhecimento, sua própria formação. E assim, na minha visão, funciona uma sociedade. Quanto maior o investimento nisso, em produção de tecnologia, em conhecimento de tecnologia, né? em uma área destinada para isso, bem, a cidade pode perder em alguns momentos, mas assim, ganham as partes mais ricas do mundo, não são? As onde trabalham melhor isso? Alemanha, França, Estados Unidos, né, Grã-Bretanha, Japão, tem, e mesmo nesses países, as áreas ainda mais ricas dentro desses países são as áreas onde se investe hoje muito, em tecnologia, em conhecimento, em inovação, né? Isso a gente sabe que todos os períodos são cíclicos. Agora, o investimento e depois o retorno se perde muito pouco, pelo contrário, né? Mais ganha e assim evolui uma sociedade. Existe uma palavra-chave, né, para tudo isso, que é planejamento. Então, a cidade, quando ela cresce muito à deriva, ela perde o planejamento e chega um momento em que ela fica perdida, que é o que aconteceu em Novo Hamburgo. Mas nós conseguimos manter a inteligência do calçado. Em nenhum lugar do mundo acontece o que acontece aqui em Novo Hamburgo. Se nós colocarmos a cidade de Novo Hamburgo, traçarmos um raio de 50 quilômetros, nós conseguimos encontrar neste espaço tudo o que precisa para a produção de calçado. Tudo. É o cluster mais completo do mundo, ainda é aqui. Então, nós precisamos continuar valorizando isso. Então, nós não perdemos isso. Por isso que se diz, a inteligência do calçado está aqui. Mas isso também pode sair se nós não tivermos planejamento. E aí nós temos que agregar a essa inteligência a tecnologia, porque assim, com planejamento. Não adianta dizer, não, agora nós vamos... Não é assim, a gente não vai atirando para qualquer lado para ver onde acerta. Então, por isso que há essas reuniões hoje da Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto às entidades empresariais para traçar em conjunto esse planejamento. E aí nós vamos lá na frente colher frutos de algo que foi plantado hoje, mas a palavra-chave é planejamento. E o papel da FIMEC neste processo? A FIMEC, ela se consolidou, né? Então ela mostra, eu acho que a FIMEC é um grande exemplo de como a inteligência do calçado está aqui, né? Tanto que a FIMEC continua acontecendo nos pavilhões da FENAC. Então ali, esse é o exemplo, tem ali todas as entidades ligadas ao calçado estão ali. Eu ia dizer, falando, uma filha de um sapateiro, né? Que desenvolvia, e um neto sapateiro. Então, assim, como isso é presente, né, nas nossas famílias, né, na história dessa cidade. Na história de tantos da nossa cidade. Em alemão, desculpa a pergunta, mas em alemão, sapateiro. Olha, alemão é um idioma tão complicado que tem duas formas para definir, né? Schumacher é o sapateiro e Schuster é o que conserta o sapato quando dá algum problema, né? Então tem duas palavras para definir, claro que uma coisa é um pouco diferente, mas aqui a gente pode usar também, né, o sapateiro. Então tem o Schumacher e o Schuster. Sobrenomes de profissões, né? Por isso que tem tantos por aí as profissões das gerações passadas. Presidente, o senhor falou que em um determinado período histórico, Novo Hamburgo chegou a ser o segundo município, né, mais rico do estado do Rio Grande do Sul. Hoje a gente está perdendo, inclusive dentro da região metropolitana. Nós, acredito que Gravataí, Canoas acabaram nos ultrapassando em algum momento, descartando, obviamente, a capital. Como voltar, como tentar de novo buscar ser protagonista na nossa região, no nosso estado e no nosso país? Eu acredito, em parte, isso que nós falamos agora, né, tem que ser, né, a criação de um espaço, de algo maior ainda para a área de tecnologia, de empresas. Eu vejo também a desburocratização. Nós ainda temos... inclusive a área ambiental em Novo Hamburgo, assim, é uma área complicada, assim, de lidar e de trabalhar. Mas não é só né? em Novo Hamburgo, porque muitas cidades, Santa Catarina é dificílimo também a área ambiental. A área ambiental precisa de toda uma normativa, precisa se rever essa normativa, lógico, com todos os cuidados. Precisamos de cidades sustentáveis, mas o meio ambiente é complicado. Exato, são esses entraves que eu acredito que se destravar, né, e de certa forma incentivar, porque Novo Hamburgo, como eu disse,
1927, era o segundo distrito, mas depois emancipado, a segunda cidade mais rica, segundo distrito e segunda cidade, né? Segunda cidade mais rica do estado do Rio Grande do Sul, mas também outras regiões. Eu gosto muito de buscar os escritos do Leopoldo Petri, né, nosso primeiro prefeito eleito, jornalista, escritor, historiador, né, foi professor, né, escritor dos 2 primeiros livros sobre Novo Hamburgo, vereador e presidente da Câmara. Né? Meu Deus, tudo que podia. Exato. Mas que Leopoldo Petri, inclusive na homenagem que realizamos aqui na Câmara para os 91 anos, eu citei a figura dele assim como uma pessoa que me inspira muito assim, né, no que fez e no que produziu para a cidade. E o Leopoldo Petri, 2 coisas interessantes, né, que ele coloca no seu livro. E uma delas era que Novo Hamburgo era o segundo município mais rico, mas ganhava na época em tributação estados do Piauí, Espírito Santo, Amazonas e Mato Grosso. Quer dizer, Novo Hamburgo ganhava desses 4 estados. Claro que esses 4 estados não tinham a geração hoje de emprego, renda, cidades e desenvolvimento. E outro detalhe interessante, quando nós falamos agora há pouco na composição étnica e nos imigrantes, já na década de 50, no seu segundo livro, em 1958, sobre a história do Novo Hamburgo, o que ele traz ali, que pouco mais de 60% da população era de origem alemã. Então isso já também nos comprova como, eu cito muitas migrações da década de 70 e 80, das décadas, agora, como já antes vieram, né, portugueses, né, famílias, né, como destacamos agora há pouco. Bom, a prefeita falou, desculpa interromper. Não, eu até para dentro dessa linha que eu acho que assim, são 2 caminhos que são muito importantes para a cidade de Novo Hamburgo, para que a gente tenha esse desenvolvimento, que a gente passe por esse ciclo, que a gente, né, tenha essa... que é aquilo que eu falei antes sobre planejamento, né, determinação, buscar essa nova matriz produtiva, tecnologia, mas também tem um outro caminho que é muito importante, que é o do seu cidadão. É o seu cidadão querer construir uma cidade melhor também. É ir à luta, é buscar, é querer, é fazer, é cuidar da cidade, é não jogar lixo em qualquer lugar, é ajudar, é trabalhar junto a associações, a entidades, associações de bairro, fazer, construir essa cidade, querer, porque era assim no passado. E o Felipe sabe disso como historiador. Muitas das iniciativas que nós temos hoje, muito do que nós temos hoje, uma Fevale, por exemplo, foi construída pela comunidade. A FENAC foi construída, foi ideia da comunidade, foi a comunidade que se juntou e foi lá. Então, nós precisamos sim do poder público fazendo a sua parte, mas nós precisamos também de cidadãos mais construtivos, que queiram, que levantem a autoestima do município e não coloquem a autoestima do município para baixo. Isso a gente precisa muito na nossa cidade e em outras cidades também. Evitar a síndrome de caranguejo, né? Exatamente. Bom, prefeito, a senhora falou, né, a questão ambiental. Então, qual é o desafio de desenvolver, fazer esse desenvolvimento com a responsabilidade? Porque nós temos muitas leis que precisam ser cumpridas, né? Então, isso engessou muito a administração pública, e eu entendo por quê. Porque nós temos um país que está aí todos os dias no noticiário o problema da corrupção. E aí foi se criando lei para que tivesse de alguma forma, né, se conseguisse de alguma forma estancar a corrupção. Não adiantou. Continua o que nós estamos vendo aí hoje no noticiário. Então, precisamos mudar um pouco isso tudo, né? Porque fazer o desenvolvimento da cidade de forma rápida e ágil fica quase que impossível com tanta burocracia e tantas leis que são necessárias seguir. De volta a dizer, entendo e temos que cumpri-las, porque se são leis, é para ser cumprida. Mas isso engessa muito, então precisa fazer toda uma reforma e tudo mais. O que nós, enquanto administração, estamos fazendo é trabalhando sempre na maior rotação possível. Tu tem que trabalhar acelerado o tempo inteiro para conseguir carregar uma máquina que é pesada. E quando eu digo pesada, não é pesada pelo número de pessoas, não é isso. É pesada por tudo aquilo que cada movimento necessita ser feito. A cada obra existe toda uma legislação a ser cumprida e que isso faz com que demore. Então a gente tem que estar trabalhando sempre acelerado para conseguir dar pelo menos o mínimo de agilidade possível. E o nosso Poder Legislativo, como
pode apoiar, ajudar nesse sentido de... Talvez algumas coisas do que relacionado ao município, estritamente, né? Eu acredito que nós também podíamos revogar algumas. Houve muita lei, houve muita criação. Se nós buscarmos aí, Novo Hamburgo deve ter pelo menos umas 8.000 aí, com muitas que estão obsoletas, né? Algumas coisas, por exemplo, nós podemos, já vou fazer a proposta aqui à mesa, né? De repente, algumas questões mesmo na lei orgânica do município, né? Tem muita coisa que está lá décadas passadas. Então, assim, eu acho que isso a gente pode dar uma contribuição, né, uma revisão. Novo Hamburgo precisa realmente superar alguns entraves, algumas coisas, né, para que possa andar mais ainda à frente, e eu acredito que nós aqui podemos dar também essa contribuição, né? Além de projetos de lei que muitas vezes é uma prerrogativa do parlamento. Agora, eu sempre digo, também nós não precisamos, e eu acredito que na comunidade nós precisamos levar essa ideia também, de que não necessariamente produz mais o parlamentar que mais apresenta projetos, né? Claro que é estranho um parlamentar passar um mandato, 2, 3, sem apresentar um projeto, sem apresentar, né? Agora, existem várias formas, né, de um trabalho legislativo e parlamentar, né, sem que também impeça muitas vezes o próprio executivo, né, de realizar parte, né, das suas intenções. E eu acredito que a Câmara, ano passado nós promovemos seminários, audiências públicas, né? Eu acredito que nós podemos aumentar mais esse ano, né? Assim, de fomentar, quem sabe mais nos anos seguintes, porque nós também precisamos ter um legislativo, e eu gosto de usar uma expressão que foi utilizada na legislatura passada na Assembleia Legislativa do nosso Estado, né? A casa dos grandes debates. O legislativo precisa recuperar mais isso, né? O debate necessário, mas não assim também, muitas vezes, Kleinigkeit, como se diz em alemão, amenidade, né? Ou a questão muito pequena, né? Porque assim, o parlamento precisa dar uma representação à sociedade nos anseios, na vontade que as pessoas querem. E muitas vezes, e aqui eu vejo assim que nós precisamos também recuperar isso. Isso aqui, a presidência do Legislativo, nós, enquanto mesa diretora, também estamos buscando recuperar mais os grandes debates, né? E um pouco menos as Kleinigkeit, né? Eu uso em alemão essa expressão, né? Amenidades que podem ser resolvidas realmente no diálogo, né? E não no plenário, quando é televisionado, né? Ou não quando a gente tem ali um momento com o plenário lotado, né? E assim, isso auxilia também a comunidade, né, a se movimentar e a entender que muitas vezes nós não estamos aqui para não é o que às vezes as pessoas, mas votou contra, votou a favor, né? Mas existe todo um trabalho maior que isso, né? E isso eu vejo assim que a gente pode auxiliar a levar, né? E farei o possível para isso durante todo o exercício da presidência até o final de 2018. Prefeita e presidente, nosso programa está se encaminhando para o final, mas antes de pedir as considerações finais de vocês, Novo Hamburgo, 100 anos, está logo ali. Umas palavrinhas sobre isso. Quando a gente vê, chegou, né? Tudo é muito rápido, esse mundo que a gente vive hoje, as coisas passam mais rápido ainda. Nós precisamos de Novo Hamburgo 100 anos, né? As pessoas estarem comemorando uma cidade mais sustentável, mais eficiente, e é isso que a gente tem que caminhar, é para isso que nós temos que planejar para fazer. Então não adianta querer, como eu disse antes, sair fazendo. Sem planejamento nós vamos fazer uma grande meleca. Sim. É bem isso. Então precisamos planejar para nós construirmos uma cidade de fato eficiente para o futuro. E planejar e fazer, planejar e executar, mas sabendo aonde nós queremos chegar. Então lá nos 100 anos nós queremos chegar nessa cidade eficiente. Para isso nós temos que traçar um caminho de planejamento e execução.
presidente? Olha, uns 100 anos, de repente, mais um livro aí de Novo Hamburgo. Mais alguns livros, né? Pois é. Não, é dizer assim que, bem, eu sou, como a prefeita também, assim, nascido e criado em Novo Hamburgo, né? Eu morei 10 anos na cidade de Farroupilha. Depois eu escolhi Novo Hamburgo para viver, né? Porque eu, diferente dos meus irmãos, eu tinha estado mais aqui na minha infância, né? E isso me deixou com uma proximidade maior do que eles, né? E do que demais familiares também. Então, assim, esse carinho por essa terra que escolhida pelos meus avós e na qual nasci e me criei, e hoje, né, honrando aqui o mandato e a presidência e a frente do Legislativo, poder assim projetar uma cidade melhor, poder dizer que estamos fazendo uma contribuição importante, como eu disse, assim, através de vários projetos encaminhados no ano passado, enquanto já fazia parte da mesa diretora, também enquanto nosso mandato, mesmo agora, né, e projetando para que realmente Novo Hamburgo, daqui a 100 anos, seja, daqui a 100 anos, bem, já antecipei demais. Daqui a 9 anos, daqui a 9 anos, aos 100 anos. Seja, né, ou quase 8 anos, 9, 8 anos, né, seja ainda, não, 9 anos, seja assim, de fato uma cidade melhor, né? Eu acho que isso, a esperança é o que nos move. A esperança move as pessoas, né? Quem não tem esperança não está mais assim, né? Poder retribuir, poder, assim, acredito que a esperança move as pessoas em praticamente qualquer lugar do mundo, né? E na verdade o melhor lugar do mundo que a gente vive é Novo Hamburgo, é a nossa cidade, e assim, poder daqui a 9 anos dizer assim, bem, a gente pôde contribuir, né? A gente pôde fazer parte, quem sabe possamos ainda estar fazendo parte, né? Agora dizer assim, bem, a gente poder, a cidade ser melhor através também, dentro de todas as limitações também do nosso trabalho. E assim, reforçar que venham muitos momentos que nós possamos estar aí também como protagonistas, né, dessa história e que a gente aqui, bem, a prefeita já tem seus filhos adultos, né, estudaram, trabalham, né, eu ainda não tenho filhos, mas eu sou casado, já estou aí no caminho junto com a dona Fernanda, né, para isso. Então, assim, é a cidade onde a gente vai viver, daqui a 9, daqui a 19 e por aí vai, né? Então, assim, que nós possamos também entregar uma cidade melhor aos nossos filhos, aos nossos netos, aos descendentes. Prefeita Fátima, suas considerações finais. Bom, nós temos que nos orgulhar da nossa cidade, né, de Novo Hamburgo. Eu acho que isso precisa estar no coração do hamburguense. E nesse mês de aniversário, vamos dizer assim, porque é o mês de abril, a gente comemora o aniversário de Novo Hamburgo, que a gente pense, né, bastante na nossa cidade e que a gente trabalha aí para construir todo mundo junto uma cidade muito melhor, mas como eu disse, né, isso não é um trabalho só do executivo, do legislativo, nós temos sim uma responsabilidade muito grande, mas o cidadão também tem a sua parte para essa construção e também faz parte a cobrança para que a gente faça um bom planejamento, aí nós estamos falando de 100 anos da cidade, né, que é logo ali, um bom planejamento e uma boa execução. Então é isso que eu quero dizer, assim, que bom que nós moramos em Novo Hamburgo, essa cidade maravilhosa, com uma história maravilhosa de gente muito guerreira mesmo, que passou por várias crises, mas continua aí trabalhando e lutando, e tenho certeza que nós logo à frente teremos uma cidade que será referência no estado e mais adiante no país novamente. Obrigado. Presidente Felipe. Bem, como anfitrião, eu quero também agradecer, né, a presença. Fátima Cristina Caixinhas Daut, né? Eu gosto também do nome completo das pessoas. E o meu é comprido, né? Exato. Por mais que a gente sabe que na política, quanto menos nomes, mais fácil, né? Para não confundir também muitas vezes o próprio eleitor. Então, assim, obrigado pela sua presença, e Jaime, pelo teu trabalho, pelo trabalho aqui da equipe de comunicação e as pessoas que nos assistem, por estar prestigiando aqui através deste programa, falando sobre Novo Hamburgo, falando sobre a nossa história, sobre a nossa realidade e sobre o que nós projetamos aí
para os próximos anos, quais são também os próximos passos. Então, obrigado, até uma próxima prefeita, né, Jaime, e aos telespectadores. E o programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação dos chefes dos poderes executivo e legislativo de Novo Hamburgo, a prefeita Fátima Daut e o vereador Felipe Cumbrão. O Domínio Público é transmitido ao vivo às sextas-feiras, inicia às 13h30 no canal 16 da NET e é reprisado na programação da TV Câmara. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH. Até a próxima edição, com mais temas de interesse público.